Olá, queridos amigos, como vão? Tudo bem? Que alegria estar aqui de novo com os nossos amigos do GELAC para falarmos sobre um tema muito interessante que é um tema derivado da bem-aventurança das aflições, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, também capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre as causas atuais das aflições. Isso aí é um assunto muito interessante porque nos remete a uma compreensão a respeito das causas daquilo que nos aflige, das causas daquilo que nós chamamos de aflições. Um pouco mais na frente, nesse capítulo, nós vamos ver a desgraça real ou a infelicidade real, a depender da tradução, nós vamos ver essa passagem aí no Evangelho, onde a gente vai encontrar alguns aspectos a respeito do que seja verdadeiramente uma aflição. Bem-aventurados os aflitos pode nos dar a ideia de que o sofrimento seja redentor, de que o sofrimento pelo sofrimento seja possível através dele que nós sejamos capazes de nos redimir das nossas vilanias, das nossas fraquezas, nos redimir dos nossos erros pregressos, nos redimir das escolhas mal feitas. Não necessariamente nós podemos dizer que o sofrimento seja a mola mestra da correção, porque o sofrimento ele não é, a rigor, ele não é uma punição. Se assim fosse, seria no momento em que nós estamos sofrendo, estamos pagando por aquilo de errado que fizemos e, consequentemente, nós vamos, após a passagem por aquele tormento, nós vamos então nos redimir, vamos conseguir galgar outros patamares. Os espíritos tomam cuidado de nos advertir quanto a isso, quando eles dizem que, em verdade, existe o bem e o mal sofrer. Existe uma possibilidade de sofrimento aonde, a depender da coisa como nós passamos, da forma como nós encaramos o sofrimento, nós vamos ver que existe uma possibilidade de um sofrimento inútil do ponto de vista da remissão, do ponto de vista da expiação. Porque se não houver aprendizado, se não houver reflexão, se não houver uma forma de repensar a vida a partir dos pressupostos novos, se não houver uma reparação daquilo que foi o objeto, a causa, o efeito do ato delituoso que praticamos no passado, não haverá muito progresso, haverá um sofrimento que provavelmente depois ele retornará, ele se voltará de novo para a nossa vida, ele será atraído de novo para a nossa história, como uma forma de nos lembrar que nós ainda temos, de forma pregressa, nós ainda temos alguns vínculos com os nossos irmãos e precisamos aí reparar. Por isso esse tema é muito importante, falarmos a respeito dele no dia de hoje, porque os Espíritos estão nos trazendo aqui, nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão nos trazendo a hipótese de nós pensarmos das causas atuais das nossas aflições. Né? Então aqui está causas atuais das aflições. O que seria isso? É muito interessante na doutrina espírita quando a gente começa a pensar do ponto de vista da relação de causa e efeito, a gente pensar nessa lei de ação e reação, nesse grande instrumento que Deus se utiliza para fazer o expurgo das energias dissonantes do universo. Nesse momento, quando nós encontramos, às vezes, explicações assim interessantes. Um avião cai e aí a gente diz, não, o Espiritismo explica. Aquela pessoa está passando por um determinado infortúnio e a gente diz, o Espiritismo explica. Em verdade, o Espiritismo até explica, mas o que explica mais é que quando nós plantamos cocos, nós colhemos cocos. Quando nós plantamos manga, nós colhemos manga. Se nós plantamos espinhos, nós colhemos espinhos.
Essa é a lógica da natureza. Isso não tem nada de especial, nem é nenhum tipo de especificidade da doutrina espírita. É apenas algo que podemos observar ordinariamente em todos os reinos. Podemos observar ordinariamente em todas as circunstâncias que pudermos verificar que as causas são as produtoras dos seus efeitos. Foi por isso que Allan Kardec foi buscar a explicação das mesas girantes e encontrou na sua entrevista com os espíritos, quando ele perguntava aos espíritos a respeito da questão dos efeitos inteligentes, que vai se depreender daí uma causa inteligente. Ou seja, atrás de todo efeito existe uma causa. E é por isso que nós temos nessa relação de causa e efeito, muitas vezes, os fenômenos da nossa vida. Então, o que está aqui no Evangelho nos trazendo é que nós temos dois tipos, basicamente, de origens do nosso sofrimento. Os sofrimentos que são derivados de vidas passadas, que são aqueles que ordinariamente são sentenças condenatórias, muitas vezes, que são trazidas para nós por conta do fato de que nós cometemos determinados tipos de atitudes dissonantes no passado e agora os seus efeitos estão reverberando na nossa vida atual, porque certamente nesse momento nós temos oportunidades melhores de colher desses frutos de forma mais produtiva, ou seja, não necessariamente um retorno se dá numa encarnação qualquer, sem que o espírito esteja preparado para absorver os efeitos e, consequentemente, fazer o ato da reflexão que irá levar à melhoria no seu processo de conduta. Então, por conta disso, a encarnação ela tem que ser adequada para que aquela experiência venha. Muitas vezes as causas passadas elas não acontecem necessariamente na encarnação que sucede ao erro, aquela do erro. Ela pode esperar 2, 3, 4 encarnações até então chegar no momento em que o indivíduo esteja em condições reais de, em absorvendo aquela lição, ele fazer as suas conclusões para poder melhorar, aprimorar-se, porque o objetivo do resgate, o objetivo de lembrarmos-nos que temos pendências com o nosso passado, não é hipótese alguma dizer, homem mau, você fez isso e agora você vai pagar. Não. É simplesmente agora que nós estamos conscientes de que podemos realmente fazermos um movimento diferente daquele que fizemos no passado, sermos lembrados de que temos com aquela pessoa, com aquela comunidade, com aquele meio, nós temos determinados tipos de vínculos e que precisamos então resgatar através dos 3 movimentos propostos pelos espíritos que Allan Kardec apresenta em O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, por volta aí do artigo 16, que diz que nós temos 3 movimentos: o movimento do arrependimento, o movimento da expiação e o movimento da reparação. Então, é esse o sentido que nós vamos encontrar em causas anteriores. Muitas vezes nós chegamos com uma marca no corpo, nós chegamos com uma deficiência, nós chegamos com algum tipo de impossibilidade de realização de concretudes mais estabelecidas, lembrando sempre que os fatalismos, esses fatalismos impostos pelas penas expiatórias, elas só acontecem muito mais no campo físico, porque no campo moral não existe fatalismo. O campo moral, ele é sempre um lugar onde nós podemos fugir dessas más inclinações. Então, por exemplo, o espírito ele viveu num lugar inóspito no passado, no âmbito onde havia crime, onde havia roubo, onde havia assassinatos, havia assaltos, latrocínios, etc. Então, ele agora não quer mais, ele quer mostrar para si mesmo, ele quer uma prova de que ele já conseguiu superar isso, de que ele não tem mais essa capacidade, então ele pede, através do seu processo de contribuição, mesmo que não seja total, mesmo que seja parcial, na sua próxima encarnação, no seu planejamento encarnatório, ele pede para então vir naquele lugar onde ele vai ter a dificuldade, onde ele vai encontrar os mecanismos de estímulo para a prática delituosa e que ele será capaz de resistir. Portanto, ele sucumbir diante daquela situação não quer dizer que ele retrogradou, não quer dizer que ele deu um passo atrás, ele apenas não evoluiu.
Aquele indivíduo que hoje é corrupto, ele não voltou atrás, ele não veio para trás, ele simplesmente já foi em outra encarnação corrupta e ele continua sendo corrupto agora. Aquele indivíduo que é um assassino hoje, ele talvez fosse no passado, talvez fosse até um assassino mais cruel e que tenha sido o seu progresso de ser um assassino menos cruel. Então, esse tipo de evolução, que parece estranho, pensarmos em evolução, alguém que continua praticando o delito, mas evoluindo no seu delito, pelo fato de agora praticar um crime em grau menor, isso pode parecer estranho, mas é assim mesmo. A natureza não dá saltos e ela respeita a velocidade evolutiva de cada um dos seus seres. Cada ser tem sua dinâmica. Se você plantar, por exemplo, tâmaras, você não vai colher tâmaras, porque o tempo da tâmara é dela. É o tempo da tâmara. Se você plantar, de repente, um milho, você vai ter o milho no ano seguinte, mas tâmaras, provavelmente, não. E algumas plantas você vai plantar e vai colher somente daqui a muitos anos. E assim também serão com as tâmaras, serão com as mangas, serão com outras frutas. E nós precisamos respeitar o tempo de cada um, porque cada ser tem o seu próprio tempo. Mas é importante salientarmos que as causas de vidas anteriores ou as causas passadas, elas só podem ser compreendidas à luz da reencarnação. Porque é justamente a reencarnação que dá a possibilidade de nós voltarmos no tempo, voltarmos no filme lá atrás, olharmos a nossa vida lá atrás e dizermos, sim, existe uma vida passada e existe uma vida presente. Quem vive hoje, não mais o mesmo personagem, mas o espírito é o mesmo, a individualidade é a mesma, portanto, os débitos do passado, aquilo que eu adquiri no passado, eu continuo adquirindo, eu continuo agora com isso presente na minha vida. A minha verdadeira evolução é quando essa minha tendência má, da minha má inclinação, deixar de ser presente para ser algo superado. Eu mesmo nascendo na zona que vai me favorecer ao cometimento do crime, eu não serei instado a cometer os crimes porque serei colocado em uma outra circunstância, serei colocado em um outro local, aonde a minha vontade, desculpe, a minha vontade irá imperar mais do que simplesmente as circunstâncias exteriores. Eu serei capaz de passar por cima de todas as tendências e, em superando essas tendências, eu me torne uma pessoa melhor. Então, esse ponto é o ponto que nós poderíamos chamar de causas anteriores. Por isso, muitas vezes, fazemos determinadas digressões a respeito desse tipo de coisa, como vai dizer Clélie Duplantier lá no livro Obras Póstumas, quando ela fala a respeito dessas tragédias coletivas em que nós estamos imersos e que nós vamos ver que existem tragédias do ponto de vista individual, existem resgates do ponto de vista coletivo familiar, existem resgates do ponto de vista de uma cidadania, de um povo, existem resgates do ponto de vista de toda uma humanidade e de todos os seres do universo, porque juntos somos capazes de produzir os efeitos negativos isoladamente ou coletivamente. Então, como essa lei é uma lei, não é uma lei de punição de Zé ou de Francisco ou de Paulo, mas é uma lei simplesmente da própria natureza, das forças da natureza, ela vai agir sobre toda a coletividade ou toda a individualidade que assim proceder. Todo grupo ou todo ente isolado que cometer algum tipo de delito contra a harmonia universal, para ele ou contra ele ou em cima dele, haverão de incidir os efeitos das suas causas, os efeitos das suas ações. No caso específico da vida presente é diferente, um pouco. Porque nós estamos construindo uma nova história. Nós não somos tábula rasa. Nós não nascemos como um caderno em branco. Nós trazemos anotações de pé de mesa, de pé de caderno. Nós trazemos anotações de rodapé, que são informações importantes para a elaboração dos meus planos desta encarnação. Né? Eu pensando dessa maneira, a gente traz como se fosse um pequeno caderninho, né? As bases de um banco, as bases de uma mesa, os pés, os fundamentos da minha vida, eles serão ali, portanto, agora fincados na minha vida, e tudo que vai acontecer, de certa forma, vai considerar esse conjunto que eu trago aqui. Apenas o que eu trago é importante para esta encarnação, o restante fica guardado no meu banco, no meu grande acervo, mas eu trago pequenas anotações. É como eu fico imaginando assim, um espírito, né? Ele planejando, aí ele tem lá o livro dele, aí ele faz anotações, ele pega lá e diz, não, isso aqui é importante.
Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Aí ele monta esse caderninho e desce com esse caderninho no seu bolso perispiritual. E aí ele vai se lembrar disso de uma forma, de fragmentos, de rudimentos, etc. Mas a partir do momento em que eu nasci, eu começo a construir um novo psiquismo. Eu começo a desenvolver um novo personagem. Esse personagem é inédito, ele nunca existiu. Esse personagem, ele tem um cenário novo, ele está num tempo novo, ele tem pais novos, ele vai encontrar cenários existenciais diferentes, ele vai ter escolhas diferentes. O seu modelo mental, aquilo que vai ser o desenho do seu processo cognitivo naquele cérebro, daquele corpo, será diferente, porque ele estará condicionado primeiro à biologia, à formatação perfeita do cérebro e depois às circunstâncias em que esse cérebro será submetido para formar as relações de causa e efeito e juntar o Lé com o Cré. Então, no momento em que isso aqui acontece, eu começo a formar um novo ente, um novo agente da existência, que é essa pessoa, que vai fazer escolhas, vai escolher, vai determinar qual é o seu caminho, se ele vai seguir por essa ou por aquela, se ele vai dar ouvido aos seus instintos, se ele vai dar ouvido às vozezinhas dos seus mentores, ou se não vai dar. Isso agora é matéria de uma vida especial, é matéria de um ente novo, e é essa persona nova que vai começar a agir no mundo. Ele também, por sua vez, por ele ser um agente das suas próprias escolhas, por ele ser um agente da sua própria sabedoria, ele terá a possibilidade de fazer as suas escolhas também, escolher os seus caminhos, dar os seus passos. E por conta disso, ele poderá acertar ou ele poderá errar simplesmente. Acertar significa ir em direção a um caminho que não lhe traga mais dissabores. Errar significa ir para um caminho que lhe traga ou agora ou posteriormente dissabores. Por que esse mecanismo é importante a gente compreender? Observe bem, se eu ignoro a dinâmica das leis divinas, se eu ignoro a dinâmica daquilo que age sobre mim, claro que eu terei problemas com as minhas ações, porque os meus móveis de ação não serão esses. As minhas escolhas, elas não serão direcionadas para esse tipo de perspectiva. Elas serão direcionadas para o prazer imediato, para os valores que eu tenho nessa vida, por aquilo que eu aquilo que eu peguei, que eu me apropriei nesse momento. E isso agora sim vai ser importante. Aquilo que é, não, vou viver uma outra vida, eu sou agora aquele que planta a colheita do amanhã, eu sou aquele que faz agora para colher depois. Isso não existe. E em não existindo na sua cabeça, ele vive no momento do agora. E, consequentemente, ele vai não retrogradar, porque o espírito não volta, mas ele pode estacionar se ele entrar no estado de sono, sem sonhos. Ele pode simplesmente entrar no estado de delírio, se ele vier, por exemplo, no meio da opulência e da riqueza. Ele pode construir em volta de si uma ilusão equivocada a respeito de si mesmo, a respeito da vida, a respeito do seu valor, achar que Deus gosta dele mais do que do vizinho, porque ele deu uma condição melhor do que a do outro. Então ele pode, de repente, ter impressões muito equivocadas sobre si mesmo e estacionar o seu processo evolutivo. Ou outra coisa, ele pode vir na pobreza, na extrema pobreza, ou em algum grau de pobreza, e achar que Deus não gosta dele e ficar maldizendo a providência. E eis aí os motivos, muitas vezes, de estarmos falhando nas nossas experiências. Porque a nossa experiência, que é um sofrer no sentido do passar por experimentar, nós simplesmente podemos fazer isso de forma boa, no sentido de compreender o efeito, compreender a causa, compreender a razão, compreender o motivo, sermos capazes de entender que nós nos colocamos às vezes nas soluções, nos problemas, nas situações que nos causam constrangimento, que somos os agentes da nossa própria infelicidade muitas vezes e da nossa felicidade também. Então, em compreendendo isso, nós começamos então a ter um bom movimento em relação aos efeitos. Chega um efeito negativo, opa, não vou mais por esse caminho. Chega um efeito negativo, né? E eu ignoro, eu estou simplesmente dormindo sob a solução do meu próprio problema. Chega de repente eu faço uma coisa boa, joia, isso aqui é legal, repito, reforce, etc. Legal em que sentido? Isso tem algum prejuízo para mim, como vai dizer Santo Agostinho? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz algo que eu poderia ter evitado? Eu deixei de cometer o bem? Eu deixei de fazer o bem? As reflexões de Santo Agostinho
quando ele fazia o seu exame interior de mente sobre a sua vida do dia, a sua experiência do dia. E assim também nós podemos fazer, né, nesse contexto, fazer o balanço para podermos simplesmente evitar seguir por trilhas, por atalhos que vão nos levar a abismos, que vão nos levar aos sarçais, vão nos levar a estradas pedregosas, aonde nós vamos machucar os nossos pés caminhando sobre elas. É esse o ponto que nós precisamos compreender. Porque imagine o seguinte, uma pessoa, vou dar aqui um exemplo, uma mulher que de repente vive uma relação hostil com seu namorado. Não digo nem a violência extrema, mas podemos botar também, por que não? A pergunta que não quer calar é por que aquela pessoa continua com aquela outra sabendo que aquela pessoa é violenta? Essa é uma pergunta que a gente quer saber. Porque muitas vezes, observe, todo sádico ele precisa de um masoquista. E todo masoquista, de certa forma, busca o seu lado do sadismo. Há nisso uma patologia psicológica. Nós, às vezes, nas nossas carências, buscamos completações das nossas necessidades. Pode parecer um tanto quanto absurdo isso que eu estou dizendo, mas o que eu falo não é uma opinião, é a ciência. São os estudos da psique humana que nos levam a dizer que nós, nas relações humanas, muitas vezes, quando nos relacionamos com alguém, não será necessariamente a paixão, o desejo, a vontade de ter alguém especial. Muitas vezes nós estamos buscando completação, estamos buscando expectativas, superações de expectativas que temos uns sobre os outros. E por isso, muitas vezes, as relações não dão certo porque nós projetamos demais, expectamos demais e as pessoas não são capazes, por uma razão óbvia, elas não disseram que seriam em momento nenhum. Nós construímos o sonho, a ideia de que eles seriam capazes de superar nossas carências e por conta disso depositamos na mão dessas pessoas o objetivo de me faça feliz, faça de mim a minha vida e no entanto estamos às vezes amarrando o nosso bonde ou o nosso bode, melhor dizendo, em uma situação onde isso poderá nos levar a um infortúnio futuro. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida numa situação que Delfim de Girardin vai dizer agora no item 25 desse capítulo, vai falar justamente sobre a desgraça real, dizendo que aquilo que aparentemente é ruim não necessariamente é ruim. E aquilo que aparentemente é bom não necessariamente é bom. Porque o que está em volta, o que está como resultado final é o que importa, o objetivo da ação. Então, muitas vezes, o caminho ele é tortuoso, mas o objetivo final é bom. O caminho é pacificado, mas o objetivo final é um abismo aonde nós iremos mergulhar se não prestarmos atenção. As causas atuais são escolhas ruins que nós fazemos. São derivadas justamente daquelas situações onde avaliamos através das nossas carências, avaliamos através das nossas deficiências, avaliamos através da nossa ignorância, a incapacidade de ver algo com os olhos mais claros e por isso fazemos escolhas estranhas às vezes, né? Muitas vezes isso em atividade profissional, quando resolvemos de repente nos envolver com atividades negativas, estamos fazendo por conta da ignorância, com o objetivo, não, vou ser mais bem sucedido, eu vou me dar bem, eu vou fazer isso, mas estamos cavando ali, de repente, a estrada, o suco de uma estrada que vai nos levar ao cometimento de problemas, de erros que poderão resultar depois em consequências muito dolorosas para a nossa vida. Então isso realmente é algo que os Espíritos nos advertem, de que nós somos os artífices da nossa imortalidade, mas também somos os construtores dos buracos aonde nos metemos quando fazemos essas escolhas de maneira estranha, de maneira equivocada. Então reconhecer isso já é uma grandeza, porque nós temos a possibilidade de evitar. Conforme já disse, as nossas dores morais, elas não são fatais. Elas não são aquelas que nos são impostas. Não, você vai ter que passar. Não, a gente passa porque só lobo cai em armadilha de lobo. A gente só passa porque a gente vai para aquele lugar onde o chamamento está sendo feito, onde nós estamos sendo, venha para cá. E a gente vai, o canto da sereia, seduzido por prazeres antigos. Aí misturam-se muitas vezes nossas heranças atávicas com as nossas tendências do presente.
E aí a gente fica facinho para cair nesses lugares. E a gente vai para esses lugares e depois a gente colhe. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são submetidos à reencarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Isso é muito repetido e muitas vezes isso é útil a gente lembrar sempre, porque nós estamos caminhando em direção a uma luz muito grande, à perfeição. Um espírito puro, conforme assim vai dizer Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questões 100 para frente, ele não é um espírito bonzinho. É um espírito que anda leve, que pisa leve no chão. Não, é puro. É puro como leite puro, é um leite sem mistura. A água pura é uma água que não tem contaminação de absolutamente nada. O espírito puro, ele não é um espírito que galgou um espaço moral. Simplesmente é um espírito que já era bom, que já era amoroso, que já era primoroso, mas que não está mais misturado com nada. Ele conseguiu adquirir uma imunidade e expulsar da sua expressão tudo aquilo que não era ele, que era a sua negatividade, que era o seu oposto, que era a sua sombra, que era a ausência da luz que lhe traria consciência de que aquilo não faz parte dele. Então o espírito puro é um espírito que não está contaminado de nada da matéria, nada do mundo. Não por outro motivo, Allan Kardec diz, o que diferencia um espírito de terceira ordem de um espírito de segunda ordem é o grau de adesão ou de aderência desse espírito às coisas materiais. À medida em que ele vai se soltando, à medida em que ele vai se desnecessitando da matéria, ele vai tornando-se capaz, vai sendo capaz, vão sendo capazes de caminhar em direção a uma pureza, porque eles vão expurgando de perto de si aquilo que impede a expressão da sua luz verdadeira, da sua luz interior. Então isso é importantíssimo nós compreendermos, porque se nós tratarmos isso como matéria de fé, eu vou acreditar, uns de vocês vão acreditar e outros vão dizer, não, existe uma outra maneira mais simples. 10 métodos eficazes de sermos felizes nessa vida. Pensar positivo, acordar muito cedo, trabalhar muito, puxar o saco do patrão e ser bem-sucedido na vida, fazer aquilo, escolher profissões que estejam aderentes ao sucesso. E aí a gente vai. Eu me lembro de uma propaganda de cigarro que dizia ao sucesso, Hollywood, ao sucesso. E aí pessoas andando de helicóptero, de lancha, homens e mulheres fortes, bonitos, vigorosos, e, no entanto, vendendo um produto que causa câncer, que causa uma série de doenças e simplesmente estava ali atrás o papel de parede, né? Aí estava ali a alegoria de uma beleza, uma verdadeira caverna de Platão, aonde apenas a projeção de uma imagem, os homens presos pelas correntes, assistindo aquela projeção na parede, estariam então sendo levados a acreditar que as suas sombras e as suas imagens subjetivas seriam a realidade objetiva. Se quisermos pensar desse jeito, teremos uma sociedade dividida entre os que creem e os que não creem. Vão ter a sociedade dividida entre aqueles que abrem mão de certos prazeres, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essa questão. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes o expurgo moral passa pela necessidade de experimentarmos coisas na vida da gente, estarmos sendo colocados realmente em situações de cheque para sabermos como vamos sair dali. E é esse o nosso grande reconhecer, isso é uma coisa grande, reconhecer isso é um ato de amorosidade para consigo mesmo. No Evangelho nós vamos encontrar isso como que viu os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm, né? Dois sentidos nós encontramos, ai daqueles que são os fofoqueiros, que levantam os segredos ocultos das pessoas, mas aí também daqueles que são os portadores desses segredos, que são aqueles que gravam na sua alma, que trazem na sua alma negatividades que precisam ser expurgadas, e para serem expurgadas elas precisam vir à luz da consciência, e não existe possibilidade delas chegarem na luz da consciência sem se expressarem em ações negativas. Portanto, muitos de nós passamos por experiências negativas de comportamento porque precisamos. Porque estamos nesse caminho, temos que ver isso na vida, sentir isso, mas com determinação e alegria, a gente ser capaz de superar essas coisas. Tomar cuidado, porque Freud vai dizer num livro chamado O Futuro de uma Ilusão,
que existe, como vai dizer Erich Fromm, falando sobre esse mesmo assunto, ele vai chamar isso de sublimação e supressão. A supressão é aquilo que de repente a gente recebe do ponto de vista da cultura, diria Freud, para poder impedir o nosso comportamento, o nosso ímpeto, a nossa vontade de agir em direção a uma determinada coisa, um determinado sentido da vida. Mas a supressão seria, então, a negação, seria a população do superego, seria aquilo que vai impedir o sujeito de fazer porque é errado, porque de certa forma aquilo é uma coisa pecaminosa e o sujeito tem vontade de fazer, mas não pode fazer. A sublimação é no momento em que o indivíduo assume que aquilo ali realmente não faz parte da sua vida e para de ter vontades naquele sentido. O problema é que, dado o espírito, o estado evolutivo do espírito, pode ser que ele não sublime, ele simplesmente tem a supressão sem sublimação, e aí o que resulta é revolta, ou simplesmente ele vai fazer ele vai fazer disso algum tipo de obliteração de um instinto. Desculpa, gente, engasgando aqui com uma bala que eu provei na estante e ficou aqui na garganta, desculpe aí um pouco. Então, eu posso estar fazendo algum tipo de supressão aí mal feita e com isso eu causar uma doença, né? Um recalque, isso pode me causar uma doença qualquer, isso pode me tirar aí de uma situação onde eu não consiga produzir mais uma vida saudável porque eu vou viver com as minhas neuroses, etc. Tomar cuidado com isso, mas o que resolve no fundo, ao fim e ao cabo dessa história toda que eu estou dizendo, porque isso pode nos dar uma ideia de que a gente se acomodar nas nossas coisas, é tomar cuidado, porque as nossas ações, o móvel das nossas ações é o espírito que pede, é o espírito que, de certa forma, dá o primeiro comando, mas passa pelo filtro do corpo, portanto, o que você botar na sua cabeça, o que você utilizar para formar o seu caminho neural, o que você utilizar para formar o seu modo de pensar, o seu mapa mental, o seu mindset, o que você desenhar, o que você escolher, ele será, portanto, a ferramenta, isso será a ferramenta que você vai usar para decidir. Então, se eu, de repente, construo o meu mapa mental baseado em valores do mundo material, não tenha dúvida que na bola dividida entre o espírito e a matéria, o espírito vai perder. Não tenha nenhuma dúvida disso. Se eu tiver, de repente, ao contrário, construir a minha vida com bases em valores mais espiritualizados, eu construir a minha vida com valores mais nobres, se eu construir a minha vida com coisas mais elegantes, com coisas mais sofisticadas, nesse aspecto, certamente que eu terei aí a possibilidade de fazer escolhas melhores, fazer escolhas mais perto daquilo que Allan Kardec vai chamar o conceito do bem e o mal. O bem, né, não é Allan Kardec, os espíritos, o bem é tudo aquilo que me aproxima das leis de Deus, que está em conformidade com as leis de Deus, e o mal é tudo que está em desconformidade com as leis de Deus. No momento em que eu me coloco nessa situação, eu começo a agir em sintonia, eu começo a agir em harmonia, eu começo a ter um pouco mais de felicidade nas escolhas que faço. Mas se a minha ignorância ainda não me permite enxergar desse jeito, se o acesso que eu tenho à informação ainda não permite ter esse conhecimento e chegar a ter essa capacidade para montar o meu mapa mental de acordo com esses nobres valores, eu ainda tomarei decisões erradas certamente e serei ainda instado a, como o ser humano é alguém que não tem limite, o ser humano é algo que não tem necessariamente uma definição, isso é isso, o ser humano não é determinado, ele é totalmente determinante em todo instante, ele é determinante porque é ele quem determina, ele não é determinado por terceiros, ele pode construir a sua própria determinação, com um ato da sua vontade, ele pode mudar absolutamente tudo, em uma única vida a gente pode começar errado e terminar muito bem. Eu fico pensando, e uso isso como exemplo, no caso de Francisco de Assis. Imagine que de repente Francisco de Assis tivesse morrido com 25 anos de idade,
O que seria da humanidade? Nós não teríamos conhecido Francisco de Assis. Nós teríamos conhecido João Pedro, que não seria conhecido. Ele seria o filho de um homem rico. Um homem que deu a ele as condições, ele foi para as cruzadas, ele de repente adquiriu uma doença, tracoma, nos olhos, na cruzada que participou, mas ele não teria tido a oportunidade na vida de fazer a grande mudança e nos apresentar o modelo exemplar de humildade e de bondade, de amorosidade que ele apresentou em seu testemunho de vida. E nós não teríamos condição de conhecer Francisco de Assis. Agostinho de Hipona, se tivesse morrido com 20 e poucos anos, nós não teríamos conhecido o grande teólogo da igreja, e assim também nós não teríamos conhecido Gandhi, nós não teríamos conhecido Jesus se ele tivesse morrido aos 25 anos de idade. Se alguém tivesse matado Jesus aos 25 anos de idade, provavelmente nós não conheceríamos Jesus, nós não saberíamos da existência dele. Foi preciso que ele vivesse a sua vida inteira, que ele tivesse a oportunidade de mostrar ao mundo quem ele era, verdadeiramente a expressão do seu espírito, para que nós pudéssemos então conhecer as capacidades intrínsecas do homem, sobretudo quando ele está decidido a seguir o caminho do bem. Então, as fatalidades morais, elas não são decididamente nem arrumadas em vidas passadas, nem muito menos em intermissões. Elas acontecem fruto das nossas escolhas, sim, dos meios em que vamos entrar, mas sobretudo dos valores que colocamos em nossa cabeça e da forma que nós elaboramos o nosso pensamento para escolher esse ou aquele caminho, e é por esse motivo que a gente realmente tem muita dificuldade com os conteúdos inerentes a assumirmos, por exemplo, a responsabilidade pelos nossos atos. Em mecanismos de fuga, a doutora Anna Freud vai falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Ela vai dizer que esse é um dos mais interessantes. E nós vamos ver esse mecanismo de projeção e de transferência acontecer na Bíblia. Olha que coisa interessante, quando o homem surge, e isso ele fala de uma forma até risível, né? Para a gente ver que realmente o primeiro nasce o ego, quando ele se estrutura, imediatamente ele se defende. Porque vocês vão lembrar que quando a serpente, de repente, seduziu Eva e que depois ela seduziu Adão e etc., aquela conversa toda que vocês já ouviram, no momento em que eles são descobertos, o que acontece? Adão coloca a culpa em Eva. Ele transfere, a responsabilidade era dele, foi ele que acreditou naquela conversa mole lá de Eva. E ele caiu naquele canto dela, no conto, no mito. Pelo amor de Deus, gente. Ele caiu naquele conto dela porque ele quis, porque ele desejou, porque ele tinha expectativa sobre ela, porque ela tinha algum tipo de influência sobre ele, e no momento que ele botou a culpa nela, ela imediatamente botou a culpa em quem? Na serpente. A pobre da serpente não tinha braço para apontar ninguém, nem boca, nem voz para falar, então não pôde acusar o mosquito da dengue, que provavelmente teria sido a primeira causa dessa vontade de adquirir divindade para banir da terra todo tipo de sofrimento. Então, gente, olha, eu sinceramente acho que isso é humano e a gente não tem que se assustar com isso não, nem achar que isso é um defeito. Isso é um mecanismo que nós construímos de alguma forma por nosso processo evolutivo, porque, de certa maneira, nós já tínhamos a necessidade desse tipo de questão em outras circunstâncias, e foi essa a melhor maneira que nós encontramos de nos defender. Mas agora, no mundo moderno, no mundo em que estamos desenvolvendo aqui, as nossas habilidades novas, nós temos que entender que há, sim, a possibilidade de uma outra expressão. Uma outra expressão que será muito mais diferente, muito mais sofisticada. Nós podemos fazer isso de uma outra maneira, com a vontade de fazer coisas que nos elevem, que nos levem ao progresso, que nos levem ao desenvolvimento, que nos levem à construção de um verdadeiro mundo de realidades muito mais sofisticadas. Então, gente, o sofrer é isso. O sofrer tem como missão, vai dizer Leon Denis, a dor tem como missão despertar. Porque se não houvesse a dor, eu não saberia que está alguma coisa
fora do lugar. Se não houvesse um incômodo, eu não iria atuar naquela causa para poder ali banir os efeitos. Não, eu ia simplesmente ignorar, porque a dor não veio como marcador dizer que ali há um distúrbio, ali há um desequilíbrio. Não, não houve isso. O que há agora aqui eu tenho verdadeiramente a noção de que algo não está acontecendo bem porque há uma dor localizada, há uma dor em algo que eu não percebo. Eu fiz algo que não foi bom e por conta de não ter feito algo que não foi bom, os efeitos disso se transformaram em dor, se transformaram em sofrimento. E isso fez com que eu, de certa forma, agora, já sabendo dessa questão, eu pudesse atuar. Então, as causas atuais das aflições são escolhas ruins que tomamos nesta vida. São tomadas nessa vida porque eu achei que era assim, ia ser melhor, mas o eu achei é sempre construções, muitas vezes do inconsciente, que vai atrás da saciação de necessidades primárias ainda no ser. Então, ficarmos atentos com relação àquilo que fazemos, sobretudo quando vem sobre nós, recai sobre nós efeitos negativos daquilo que eu estou fazendo. Quando recai sobre mim esses efeitos, eu então desperto de alguma forma, eu desperto de alguma maneira para poder construir uma nova perspectiva, um novo porvir, um novo ser. É dessa maneira que a gente começa a fazer o nosso voo, né? Começa a elaborar o nosso dia de amanhã, olhando hoje, passo a passo, olhando os efeitos, olhando os reflexos, olhando as influências, olhando as negatividades, olhando como é que essa dinâmica processa. Aí a partir daí eu começo a ter os vislumbres do que poderia ser diferente e eu vou melhorando, cada dia mais um pouco, cada dia um passo. Então acertar e errar faz parte do processo. Se eu estou errando hoje, não quer dizer que eu sou um errante eterno. Não, eu sou apenas um ignorante que ainda não acertei o caminho. Prestar atenção no caminho, encher a vida de nobres valores, construir modelos mentais positivos, fazermos a experimentação da vida dentro de uma nova perspectiva, buscando a realidade do ser dentro de um elemento mais sofisticado do que a mesmice e a pequenez da vida material, que nada nos oferece de novo, a não ser a sedução da sereia para que futuramente a gente venha a decair nas nossas más inclinações. Então, por conta de tudo isso, vamos construir uma realidade nova, vamos construir uma realidade do ser que aprende a viver, escolhe melhor, faz melhores escolhas, porque ele agora está aquinhoado de melhores princípios, de mais fundamentos, e ele tem 2000 anos de Jesus, ele tem o evangelho que o sustenta, ele tem além disso a doutrina dos espíritos que explica como funciona o hoje, o amanhã, como funcionam as relações entre vivos e mortos, qual é o impacto, a relação de Deus em nossas vidas, como isso tudo é possível depreendermos, compreendermos, fazermos uma análise da existência a partir de tudo isso. Então, meus amigos, vamos pensar nos nossos infortúnios não como castigo, mas sim como sinalizadores de que nós ainda, apesar de tudo, no século XXI, com toda a inovação tecnológica, com toda a ciência, com toda a capacidade do homem de romper fronteiras, desvendar os mais escondidos segredos do espaço e do infinito, nós ainda temos necessidade de saber quem nós somos. Como fazemos para adentrar no nosso mundo íntimo, encontrar o ser que se abriga lá dentro e fazermos a grande transformação do homem em espírito puro, espírito iluminado, tirar de nós todas as impurezas, tirar de nós tudo aquilo que nos afasta da nossa própria plenitude. Esse é um caminho bom, maravilhoso. Todo ser humano tem capacidade para fazer isso, todos nós vamos fazer esse caminho, porque somos já dotados das ferramentas necessárias para este grande salto. Temos à disposição tudo aquilo que precisamos para o sucesso da nossa encarnação. Só temos que ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Kardec pergunta por que Deus precisa impor ao homem o sofrimento? E os espíritos dizem, em verdade, Deus mostra-se ao homem todos os dias em pequeninas coisas, mas eles não conseguem enxergar. Nós não conseguimos enxergar as coisas do mundo, não conseguimos enxergar as leis divinas, nós não conseguimos enxergar a inexorável marcha do progresso humano.
Nós não conseguimos enxergar a inexorável marcha do universo em direção à perfeição e, como diz Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, não conseguimos compreender a unidade para a qual todos nós gravitamos de maneira inequívoca e de maneira inexorável. Por esse motivo, entreguemos-nos às leis divinas, sejamos dóceis, ovelhas caminhando em direção ao aprisco, o aprisco do infinito, que não tem fronteiras, que os muros são a infinitude e as potências da alma, a grandeza do espírito iluminado por Deus. Sejamos esses caminhantes, sejamos esses que vamos caminhar em direção ao futuro iluminado do divino, acreditando que os erros de hoje são os prenúncios do acerto de amanhã. Fiquem com Deus, que assim seja, meus irmãos.